Você está vendo aí hoje com a participação de Otávio Ribeiro Neto, do portal dia.com. Tem até um eco aqui. Tem um eco. Tem aí um eco. Não sei onde é esse eco. Como é aí? Esse eco faz parte do quadro, agora vai fazer o Eliezer Rodrigues, Edna Maciel e o João Magalhães. E seja bem-vindo à primeira participação de Otávio Ribeiro Neto aqui no quadro Política do Dia. Eu e o João estamos de mal a pior, viu, nessa virose. Ruim, mas estamos aqui na luta. Bom, eu queria colocar primeiro uma questão para todo mundo, que é a seguinte questão. Vamos colocar aí a foto do ex-candidato ao Senado, Joel Rodrigues. E eu queria estender a conversa que eu comecei com a Edna Maciel para a equipe do Política do Dia. Joel Rodrigues assume a presidência do Progressistas com uma missão clara, porque todo mundo que assume a presidência de um partido, sempre, são poucos aqueles estruturados em todo o Piauí, todos que assumem a presidência de um partido, do diretório estadual, têm a missão de expandir o partido, criar diretórios, filiados, trabalhar candidaturas municipais, enfim, fazer o partido crescer. No caso de Joel Rodrigues, ele vai buscar administrar, crescer, claro, o progressista, mas pelo menos administrar o espólio que o progressista já tem hoje, que é um grupo considerável de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças. Agora nós temos essa eleição presidencial como uma espécie de complementação da eleição estadual. De que maneira? Vamos lá, eu vou colocar a questão para vocês comentarem. Quem não lembra do PTB de João Vicente Claudino e do PSB de Wilson Martins? Os dois partidos disputavam os prefeitos em todo o estado, cada um fazia um encontro maior do que o outro. Quando o ex-senador João Vicente Claudino não concorreu mais ao Senado, e quando Wilson Martins deixou de ser governador do Piauí, o que é que aconteceu? Os partidos encolheram, diminuíram, e hoje são siglas inexpressivas no cenário político do Piauí. Bom, os progressistas, União Brasil, os partidos da oposição perderam a eleição estadual. Agora, a eleição presidencial se colocou com uma tal importância, até por conta mesmo do desempenho do presidente Bolsonaro, que uma vitória de Bolsonaro representaria uma sobrevida da oposição no estado do Piauí. Aí, nesse cenário, o Joel Rodrigues tem um tipo de conduta. Se o ex-presidente Lula ganha a eleição presidencial, o Joel Rodrigues tem um desafio gigantesco pela frente, que é evitar que o Progressistas se torne um PSB e se torne um PTB da vida. Então, vou começar com o João Magalhães. É mais ou menos esse o cenário, João? Ou você tem alguma questão a acrescentar? Olha, Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todos. De fato, o cenário desenhado é exatamente assim como você citou. A oposição no Piauí ela tem dois caminhos. Um, com uma vitória de Jair Bolsonaro, e aí a gente teria Ciro Nogueira, teria Júlio Arcoverde, teria o próprio Joel Rodrigues como grandes lideranças piauienses com uma influência no governo federal. Isso daria a eles, obviamente, um poder muito grande no que diz respeito à divisão dos próprios cargos federais no Piauí, a próprio acesso facilitado, vamos dizer assim, ao orçamento público federal no que diz respeito a investimentos, enfim. Era um trio político com a ajuda de outros deputados federais, principalmente os que pertencem ali a partidos do Centrão, que iriam, de certa forma, representar o governo federal aqui no Piauí. E, neste sentido, a oposição teria um desafio mais fácil de ser enfrentado, porque teria uma base política muito sólida, vinculada diretamente ao governo federal, tendo condições de encaminhar recursos, encaminhar investimentos, facilitar o acesso desses prefeitos, hoje vinculados à oposição, ao cenário nacional no que diz respeito ao governo federal. Por outro lado, em caso de vitória de Lula à presidência da República, o cenário fica completamente desafiador para os progressistas, porque acontecerá uma mudança radical no que diz respeito,
principalmente a posição de Ciro Nogueira enquanto jogador no cenário político nacional. Ele deixa de permanecer como ministro da Casa Civil de um governo Bolsonaro. Claro que uma reeleição de Bolsonaro não significa dizer necessariamente que Ciro Nogueira siga, né, nesse mesmo cargo, mas dá a ele, obviamente, todas as condições de continuar no centro do poder. Já em caso de vitória de Lula, a gente tem uma mudança radical no relacionamento do governo federal com o Piauí. Afinal de contas, os representantes de Lula no Piauí, obviamente, a gente pode enumerar aí os três principais: o Wellington Dias, Marcelo Castro e o governador eleito Rafael Fonteles. Portanto, aí sim criaria um cenário bastante desafiador para os progressistas, não só para Ciro Nogueira e Júlio Arcoverde, mas principalmente para Joel Rodrigues, porque ele não terá nenhum cargo vinculado à estrutura do poder público. Afinal de contas, ele não é mais prefeito de Floriano, perdeu a eleição para o Senado. Politicamente, ele estaria apenas concentrando esforços no que diz respeito à articulação dos progressistas. Então, para esse grupo da oposição no Piauí, o cenário é desafiador de qualquer forma, mas uma derrota de Jair Bolsonaro, eu acredito que levaria a esse grupo político ter sérias consequências políticas, e aí acredito que eles teriam que sentar lá na frente e traçar um plano para ver como é que conseguiriam chegar em 2024 mais fortes, sem acesso direto aos canais, né, do poder central, tanto em Teresina quanto em Brasília. Agora para o nosso debutante, estreante, Otávio Ribeiro Neto. Qual a sua opinião, Otávio, em relação a esse quadro? Quer dizer, um desafio com o presidente Bolsonaro reeleito e um quadro mais adverso, mais difícil. Aí seria a luta para manter prefeitos, para manter a base do progressista no interior, com a eleição do ex-presidente Lula. Olha, Douglas, boa tarde a você, boa tarde a todo o nosso time. O João Magalhães foi muito cirúrgico na sua observação, porque o futuro de Joel Rodrigues passa por essa eleição presidencial. Joel Rodrigues teve um bom desempenho nas urnas, isso é inegável, que surpreendeu a todos com a sua votação, e o Partido Progressistas tinha um dever moral com Joel Rodrigues de lhe acomodar em alguma vitrine, o que encontrou na presidência do partido. Ciro Nogueira segue na Casa Civil, o deputado Júlio Arcoverde sai da Assembleia Legislativa, vai para a Câmara Federal, então eles possuem vitrine, e Joel Rodrigues não poderia ficar por baixo, não poderia ficar sem essa visibilidade política após um bom desempenho nas urnas. Já se tratando de 24, não é, se cogita muito já e antecipadamente a eleição para a Prefeitura Municipal de Teresina. E teria Joel Rodrigues uma aliança ali com Ciro Nogueira, com todo esse grupo de oposição que marchou até aqui, e vislumbram para ele uma possível disputa, que ainda é muito cedo para se comentar, eleição de 24, mas estaria no radar das oposições a ser um nome a ser colocado nessa disputa. É muito cedo tudo isso. O mais urgente é essa eleição. Se Bolsonaro ele fica numa situação confortável, o Piauí possui vários cargos do governo federal. Em caso de Lula, aí sim, Joel seguiria na presidência do partido. Mas tudo isso passa sim, Douglas, João Magalhães e o nosso time, pela eleição presidencial do próximo dia 30 de outubro. Nesse caso colocado pelo Otávio, tem um detalhe aí, que é o prefeito itinerante, né? Que é um caso que, por exemplo, se Joel Rodrigues for realmente escolhido, for consenso para ser um candidato, por exemplo, a prefeito, obviamente que o outro lado vai ingressar na justiça alegando a questão do prefeito itinerante. Porque apesar dele ter renunciado o mandato de prefeito em Floriano, mas ele é como se estivesse ainda no mandato, é um mandato para o qual ele foi eleito. Tem esse detalhe, né? Agora, o Eliezer, quando estiver falando assim, Rafael, pode colocar todo mundo para a gente ver só quando for o comentário mesmo do jornalista. Eliezer, tem um detalhe nessa história aí que eu ouvi hoje, que é o seguinte: nas falas do ex-candidato Silvio Mendes, do ex-candidato a governador Silvio Mendes, todo mundo colocou assim como um tom de despedida, né? como se ele tivesse dizendo, olha, eu não vou mais me candidatar e tal, aquela coisa. Mas há
eu soube hoje, agente de bastidores, de pessoas ligadas ao ex-prefeito Teresina, de que ele estaria disposto a enfrentar a campanha de 2024. Né? E aí é o seguinte, podemos dizer que se Silvio Mendes for candidato a prefeito de Teresina, ele como candidato a prefeito, claro, se Bolsonaro ganhar, a situação é melhor. Mas se Bolsonaro não ganhar, se o vencedor for o ex-presidente Lula, mesmo assim a gente pode dizer que a eleição de Teresina é um capítulo à parte, independente do presidente eleito. É um capítulo à parte. E aí há uma forma de enxergar Silvio Mendes pela população de Teresina quando candidato a governador e uma outra forma como candidato a prefeito, principalmente considerando essa administração desastrosa do doutor Pessoa. Chegaria muito forte, seria um nome a ser batido? Douglas, boa tarde a você e a todos. É claro que como ex-prefeito da capital e agora recentemente candidato a governador, o nome do doutor Silvio vai ser sempre lembrado, né, nas rodas de política, nos embates, nas tratativas. É alguém que tem um serviço prestado, já ocupou cargos importantes e tem uma popularidade que merece respeito, merece consideração. Agora, dizer que vai ser candidato, isso está dentro de uma conjuntura maior, né? É preciso realmente saber se ele vai manter esse recall, esse contato, esse reconhecimento perante a população ou pode cair no esquecimento. É preciso contar com o fator do surgimento de novas lideranças. Nós estamos avaliando ainda as consequências da eleição estadual, por exemplo, para deputado, onde se elevou aí o nome de Jeová Alencar, Bárbara do Firmino, até o nome do deputado Marcos Aurélio surge nesse processo, né? Candidatos que na eleição proporcional alcançaram um resultado bastante expressivo na capital. Então tudo isso precisa ser colocado no tabuleiro, né? Para se montar time, para se montar lado, para se saber qual é a associação política possível. Né? Não dá, a partir da perspectiva que nós temos hoje, para já ter uma definição concreta, exata, de 2024. Agora, é um nome respeitado, o nome do doutor Silvio, colocado aí no cenário político mais uma vez, e é saber se a população vai saber, vai querer absorver também essa ideia, né, de tê-lo mais uma vez, diante da possibilidade do surgimento de novas lideranças. Sem falar nisso que nós já estamos conversando aqui a respeito da eleição presidencial. A depender de quem for eleito, vai ter uma influência também no lado político que vai sair mais fortalecido nessa disputa. Porque uma vez o lado mais forte, logo já se começa a tentar diminuir o lado opositor, já se tenta muitas vezes coibir ao máximo o crescimento do lado do que ficar na oposição, que é natural também no jogo político. Olha, queria colocar uma questão aqui, que para ele, a mesma questão, mas assim, a gente conversando nos bastidores também, enquanto a Eliezer comentava, que é o seguinte, por exemplo, doutor Pessoa será candidato à reeleição. Se o resultado é um desastre, vai ser um desastre eleitoral mesmo, a gente sabe, né? Aí é outra história, mas que ele vai ser candidato à reeleição. E o João está dizendo aí que, com todos os problemas, aí quem tem a máquina na mão vai ser os 15%, 20%, né, João? Sempre tem, historicamente, é esse percentual, né? Exatamente. Por mais desastrosa que seja uma gestão, se o cidadão tem o controle da máquina, e até disso a gente duvida, doutor Pessoa, mas mesmo assim a força da máquina administrativa garante a qualquer candidato essa margem aí de 15% a 20%. De 15% a 20%. Edna Maciel, se a gente analisar, por exemplo, os dois grupos que disputaram a eleição para governador do Piauí, ou seja, o grupo do PT e o grupo do Progressistas, para a prefeitura de Teresina, o grupo do Progressistas tem uma vantagem. Concorda, Eliezer? E Otávio e João? Qual é a vantagem? Por exemplo, o grupo do Progressista tem dois nomes aí que são bem ligados a Teresina. Silvio Mendes e Jeová Alencar. Não é? Quer dizer, um nome mais experiente, que já administrou Teresina por 2 vezes, e um nome novo, um nome que desponta como uma grande liderança na capital. Se a gente olha para o lado, Edna, do PT, qual o nome seria? Tem vários vereadores, mas não são nomes ainda com uma densidade eleitoral, como se vê
Silvio Mendes e como se projeta Jeová Alencar. Quer dizer, aí também é uma equação que os dois grupos terão que analisar, né? E é uma leitura que você faz muito assertiva por conta também do histórico do Dr. Silvio, né? A gente hoje está vendo União Brasil, mas tem um histórico do PSDB e de onde ele veio, da raiz de onde ele veio, de sempre ganhar eleições em Teresina. Tem um legado de Firmino Filho, que é ligado, o nome se liga diretamente a Silvio Mendes, a história de Silvio Mendes, e como você também citou, como gestor, né? Fora o nome de Jeová, que a gente acompanhou e falou o tempo todo aqui como o vereador teve um ganho, né? Como ele cresceu nas articulações, em tudo que fez até agora, isso, a ascensão e a juventude dele, porque todo mundo está muito sedento de renovação também, creio eu, não sei se vocês concordam. Claro. Então, acho que sim, como vocês bem colocaram aí, nessa parte aí, a esquerda, o PT, tem que ficar de olho de orelha em pé, porque a gente não sabe agora que nomes seriam esses. E, historicamente também, o partido sempre perdeu na capital. Né? Historicamente também, Teresina nunca alinhou o mesmo partido na capital com o governo do estado. Exato. Teresina sempre foi diferente. Né? Embora governassem ou gerissem de forma até, na época de Firmino e Wellington Dias, bem, entre aspas, mas nem entre aspas, harmonicamente. Dava para conviver, né, João? E vocês que são analistas há mais tempo. Eu sempre vi isso. Então, assim, eu acho que agora ficou, embora todo mundo deve ficar pensando, puxa, mas ainda tem tanto tempo até lá. Não, eles já estão pensando. Comentei com vocês nos bastidores que olhei com um olhar meio desconfiado da desistência do Dr. Silvio, não só por esses pontos que nós colocamos mesmo, mas pela história dele. Não achei que por essa derrota ele fosse desistir de uma vez, não. Eu achava que vinha mais alguma coisa e eu creio que eu estou certa. Eu creio que ele não vai desistir, não, diante de tudo que a gente falou aqui. Tem muita água para rolar. Vamos ver, vamos confirmar. Né? De baixo e por cima da ponte também, viu? Não é só embaixo, não. Por cima também. Vamos colocar aqui a reportagem da Edna Maciel falando dos mesários, sobre os mesários que vão trabalhar no segundo turno da eleição. É mais calmo, mais tranquilo, não tem aquela muvuca toda do primeiro turno, né? Que é quando você tinha deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Tá pronta aí a reportagem? Coloca na tela aí o Marcelo, por favor. O VT mesário, segundo turno, Edna Maciel. Que é todo aquele processo novo, né? Todo o processo do primeiro turno, só que no caso do Piauí, por exemplo, com um volume infinitamente menor, porque só são os candidatos a presidente da República, e em outros estados nós teremos mas coloca a cabeça da matéria, por favor, não tem... Então eu vou pedir para a minha querida Edna Maciel explicar aí como é que é essa reportagem, Edna, por favor. Alexandre de Moraes, ver como uma ação, viu, Douglas e colegas, para diminuir a fila, que já vai ser mais reduzida, como o Douglas colocou, mas ele quer garantir a tranquilidade na votação. Em alguns estados não vai ser tão tranquilo assim, né? A fila ainda vai ter um pouquinho de movimentação. Tem governador, né? Exato. E aí os mesários e mesárias terão um treinamento em nível nacional, eles vão ter um treinamento, um reforço no treinamento, na verdade. Isso vai acontecer em todo o país com esse objetivo, né, que é de dar mais tranquilidade nas filas e que tudo possa fluir bem. A nossa matéria que nós produzimos é realmente sobre isso. Vamos acompanhar então. Edna Maciel. As enormes filas que se formaram no primeiro turno, um dos motivos de atrasos na apuração em alguns estados, como Piauí, e citadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, como uma das poucas intercorrências no dia da votação, serão evitadas no segundo turno da eleição, com medida do TCE voltada para os mesários e mesárias. Eles terão um reforço no treinamento. A ação vai acontecer em todo o país. No primeiro turno, mais de 1.800.000 mesários trabalharam no dia da eleição. 20.596 faltaram, um índice de 1,1% de ausentes do total.
o menor de todas as eleições. Esse percentual mostra a vontade das mesárias e dos mesários em contribuir com o exercício da democracia, fazendo parte das eleições e auxiliando os eleitores no dia da votação. Mostra ainda, segundo o levantamento do TSE, o compromisso destas pessoas com o Brasil e com a justiça eleitoral. O mesário, quando ele é convocado no primeiro turno, ele está convocado para o primeiro e eventual segundo turno. Aqueles que faltaram ao primeiro turno, os cartórios eleitorais entram em contato com eles para averiguar qual foi o motivo da ausência, porque eles têm até 30 dias para se justificar da ausência, né? Sob pena de responder a um processo e ter que pagar uma multa. Para se ter uma ideia da mudança na participação desta atividade, a média de ausências nos anos anteriores era de 2%, chegando a 3,7% em 2020, quando as eleições foram realizadas em meio à pandemia de Covid-19. Não teve nenhum caso no Piauí de nenhuma mesa receptora que deixou de funcionar por ausência de mesários, porque a Justiça Eleitoral já tem inclusive uma equipe reserva de mesários que quando falta um, adoece, alguma coisa, já manda mesários substitutos para atender aquela mesa receptora. E aí vai facilitar até na votação, porque na verdade nos estados onde tem segundo turno, presidente da República, dois números, né? Ou você vota 22, ou vota 13, ou vota 13 ou 22, quer dizer, né? É o Lula ou Bolsonaro, estou falando que vai votar em algum candidato, pode ter abstenção, nulo, branco. E para governador também só são dois, então não vai ter também muita dificuldade. Mas vamos lá, o PT, nacionalmente, articula um plano econômico dos bastidores. A prioridade é recuperar o crescimento e criar um ambiente de negócios com estabilidade, confiança e previsibilidade. Fala do senador eleito Wellington Dias, João Magalhães. Douglas, esse tema da economia, ele tem sido bastante, vamos dizer assim, omitido no processo eleitoral nacional. Não sei se os colegas... Tem dado, me perdoe, viu, João? Tem se dado importância a tanta coisa que não tem nada a ver e os temas importantes são deixados de lado. A pauta religiosa, inclusive, tem dominado o cenário político nacional. Vamos virar um verdadeiro templo, uma igreja só, sabe? Verdade. Enquanto que a gente não ouve muito se falar em saúde, educação, economia. E a revista Veja, veículo de imprensa nacional, divulgou uma reportagem que o Partido dos Trabalhadores não tem discutido a pauta econômica também no debate político, mas internamente há um grupo de trabalho que vem se reunindo há várias semanas para tentar discutir um plano econômico a ser implantado no Brasil, caso o partido, obviamente, ganhe as eleições no segundo turno do dia 30 de outubro. E o interessante é que a revista destaca, inclusive, o senador eleito piauiense, Wellington Dias, como um dos principais nomes vinculados ao candidato Lula, que tem participado e acompanhado de perto todas essas reuniões desse grupo de trabalho. E aí, durante essa entrevista que o próprio ex-governador Wellington Dias e agora senador eleito concedeu à revista Veja, ele traça exatamente esse plano, onde ele diz, por exemplo, que a questão do teto dos gastos, que foi algo implantado na Constituição através de uma PEC, mas que vem sendo descumprido, porque obviamente vê que não vão conseguir cumprir a questão do teto dos gastos e aí no meio do ano fazem aquelas mudanças necessárias para tentar encaminhar recursos para outras áreas. Só me perdoe, João. Sim. A argumentação foi de que veio pandemia e aí por conta dos gastos não dava para cumprir o teto, né? E aí o Wellington Dias disse que ao invés de ter uma meta... Aliás, o PT é contra o teto, né? Exatamente, é o que o Wellington Dias diz, que ao invés de ter um teto da meta para ser alterado a cada ano, é melhor se trabalhar com um prazo de 10, 15 anos para chegar nessa época e ter uma certeza de que não vai precisar mudar todo o planejamento fiscal por conta de uma legislação que já não vem sendo garantida desde quando foi implantada no Brasil. Outra questão que chama a atenção é as parcerias público-privadas que o partido diz que vai implantar, aposta nisso como forma de atrair investimentos nacionais e internacionais para ajudar, de certa forma, a gerar empregos no Brasil, além também de algo que o Wellington Dias deixa bem claro, que o partido é contra e que vai ser um problema que o Lula, caso seja eleito, vai ter que enfrentar, que é a questão do orçamento secreto, né? Ou as emendas de relator, porque, segundo ele, da forma que está, só tirar o véu fica do inviável, secreto. Pronto. Fica muito inviável
porque é aquela história, tira do Poder Executivo a capacidade de ter um planejamento estratégico em relação ao orçamento, já que boa parte do dinheiro fica a cargo do Parlamento através dos deputados esse orçamento e secreto, senadores. agora o orçamento secreto não depende do presidente. Se ele quiser deixar de ser presidente, a partir de agora não é mais secreto, acabou, se divulga. Agora é bom lembrar que além de toda essa questão de ser secreto em si, porque de fato falta transparência na aplicação desse recurso, há a questão do montante destinado no orçamento geral para essas emendas, né? Porque de fato tira do Poder Executivo uma grande quantidade de recursos, e aí aquela história, o Poder Executivo é o poder que tem a capacidade de pensar a médio e longo prazo, de saber quais são as principais obras estratégicas, de ter um planejamento estratégico e casar com isso, obviamente, o orçamento, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Enquanto que hoje, pelo modelo atual, essas emendas de relator concentram em deputados e senadores grande parte dos recursos, impedindo o Executivo de ter um total controle sobre o orçamento do país. Enfim, a reportagem foi divulgada na revista Veja e é um tema interessante porque, infelizmente, a gente tem visto que a economia não tem sido, nem de longe, um dos assuntos mais pautados nessa campanha presidencial. Ô, Otávio, tava vendo aqui o seguinte, tem aí o Solidariedade vai terminar se fundindo com o PROS, né? Porque não atingirá a cláusula de barreira, enfim, vai surgir um novo partido. E aí, já não é mais nem conversa de bastidores, já é algo comentado no Congresso Nacional, a provável fusão entre progressistas e União Brasil. Você joga aí 101 deputados eleitos pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, a junção de União Brasil com progressistas, 120, né, aliás? 120 e poucos. Daria mais ou menos isso, né? 120. Aí vamos botar aí 200 vamos arredondar 220. É muito voto, rapaz, na Câmara dos Deputados. Você tem ali 2 partidos com 220 votos, é muito voto. Agora, mesmo dentro do Centrão, você tem aqueles que são, digamos, pragmáticos. Tem aqueles mais bolsonaristas, mas tem aqueles mais pragmáticos. Estava pensando aqui no seguinte, óbvio que o ex-presidente Lula, se ganhar a eleição, ele é um exímio negociador, ele conversa, ele é habilidoso na formação das alianças, Otávio. Mas também, o João falou do orçamento secreto, eu me lembrei aqui, o orçamento secreto também devia ser uma arma para o presidente, né? Porque aí a questão não só do orçamento ser secreto, como o João disse, mas o volume que é destinado. Ele pode dizer, minha gente, é o seguinte, né, tipo assim, vou abrir aqui tudo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu vou abrir tudo e vou voltar ao sistema antigamente com aquelas emendas, ou vocês querem continuar secreto, mesmo diminuindo e tal. Quer dizer, não tem jeito de ser também, Otávio, uma arma do presidente, né? Sem dúvida, Douglas. O presidente Lula tem citado muito o orçamento secreto, querendo colocar isso na conta do presidente Bolsonaro, e é categórico nas suas afirmações de que, chegando a ser eleito, no dia 1º de janeiro, ele já declarou isso várias vezes, dia 1º de janeiro acaba com o orçamento secreto. E você coloca um ponto fundamental que não é tão fácil assim. O presidente vai precisar, antes mesmo da posse, no dia 1º, já a partir do mês de novembro, conversar com esses deputados e senadores eleitos, chamar esses partidos de centro para nessa tentativa de coalizão. E é muito difícil que numa canetada só o presidente consiga barrar esse orçamento secreto, não empenhando, por exemplo, esses volumes. E o presidente vai precisar chamar esses partidos e, com certeza, esses partidos do centro, que a gente conhece, que boa parte deles são fisiologistas, né, vão de acordo ali com o presidente da República, vão colocar isso na mesa. Então não vai ser tão fácil assim para o presidente. E o que o mercado financeiro cobra quando chama o PT para uma conversa, quando chama os articuladores do presidente Lula nesse setor econômico, é que eles destrinchem esse plano econômico. O presidente fala em acabar com o orçamento secreto, como fazer isso, né? Na prática, como fazer isso? Fala em revisão da tabela do imposto de renda, mas como na prática isso vai ser revisado, para onde é que caminha
esses números. Fala também em revisão de decretos, de medidas econômicas do governo. Essa taxação de grandes fortunas. Taxação de grandes fortunas. Tudo isso aí é assunto polêmico, né? É assunto polêmico e o que o mercado financeiro quer é que isso seja destrinchado. Agora, a gente não pode colocar isso somente na conta da campanha do presidente Lula. É preciso também... Bolsonaro também não tem discutido muito isso. Uma cobrança por parte do mercado ao modelo econômico do presidente Bolsonaro. O presidente Lula, por exemplo, cita algumas reformas, reforma fiscal, alguns pontos da reforma da Previdência já aprovada, ele pretende revogar alguns pontos, mas quais são esses pontos? Ele tem escondido o jogo e a campanha do presidente Bolsonaro também. Olha, vamos encerrar aqui e vamos voltar a esse tema, porque esse tema ficou inacabado, viu? Porque se você for analisar aí, essa discussão aí do fim do orçamento secreto e tal, isso é uma arma que se o presidente Lula for eleito, ele tem na mão. Né? Ele tem na mão, acabar ou não acabar. Entendeu? Então, vamos tentar destrinchar isso aí a partir da segunda-feira no quadro Política do Dia. Coloca aí, por favor, rapidamente, o Dia Rural. Olha, a Edna vai mudar, você tá vendo, Edna? Dizer que não volta, tá aí, ó, a Edna vai mudar. Só essa propaganda aí. É amanhã, a partir das 8 horas, o Dia Rural, com todas as informações do agronegócio e também da agricultura familiar, com reportagens especiais aí com o nosso Raimundo Lima, reportagens da Cíntia Moura, Zanviana, e repete no domingo, tá? Às 8 horas também. Aí, na segunda-feira, a partir das 6 da manhã, nós temos o Comando Geral já com as primeiras notícias do dia. Com certeza, Comando Geral de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã na FM O Dia e a partir das 7h10 também na O Dia TV. Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer passar a semana na sua companhia, esta sexta-feira também. Sempre quando chega sexta-feira eu peço muita prudência para todos, prudência em todos os sentidos, para que na segunda-feira a gente possa se reencontrar com o Jornal Dia News aqui no Sistema O Dia de Comunicação. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e a gente volta, se Deus quiser, na segunda. Até lá!